Bom dia, juniores. Graça e paz. Prazer estarmos mais uma vez juntos, onde a gente vai poder estudar a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela é o nosso manual de prática, de fé, né? E de conduta. E é sempre bom a gente lembrar disso, né? Que tudo aquilo que a gente precisa, de tudo aquilo que a gente necessita, a gente encontra tudo na palavra de Deus. E principalmente nesse tempo que a gente ainda continua vivendo, né? É aqui que a gente vai encontrar esperança, é aqui que a gente vai encontrar ânimo, é aqui que a gente vai encontrar força, né? Força para poder levantar cada dia e a gente vencer esse dia na força do Senhor, né? E Deus tem sido muito bom, Deus tem sido muito misericordioso, Ele tem nos sustentado e muita coisa, você pode ficar tranquilo, né? De saber que muita coisa Ele está gerando em mim, gerando em você, né? E em todos nós. E a gente tem muita coisa bacana que a gente está aprendendo. Tem muita coisa bacana que a gente estava deixando passar batido, né? Que a gente não estava dando importância, né? E numa hora dessas que a gente vê que o que é realmente fundamental, né? Então, graças a Deus pela vida que a gente tem, pela família que a gente tem, né? Pelas pessoas com que a gente está convivendo, que a gente está aprendendo a conviver, né? E eu sei que muita coisa está acontecendo, né? E graças a Deus por isso. Graças a Deus porque a gente venceu essa semana, mais uma semana na força do Senhor, né? E grandes coisas Ele fez por nós, né? Eu gosto muito de um versículo da Bíblia que fala assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A gente não pode estar pertinho, né? A gente não pode ainda estar congregando junto, né? Mas a união a gente vai ver que é uma coisa diferente que a gente tem experimentado, né? A gente não está perto, mas não está distante, né? A gente não está juntinho um do outro, mas a gente não está distante, né? E sabe por que eu te falo isso? Porque a gente serve um Deus e esse Deus é um Deus de perto, é um Deus de longe, né? Ele é que faz todas as coisas e é para Ele que nós vivemos e existimos. Amém? Então, estou muito feliz porque a gente pode compartilhar a palavra de Deus hoje, né? Eu espero que você já esteja com a sua Bíblia na mão, né? Preparado para a gente poder estar trabalhando. Amém? Então, vamos lá. Hoje na escola bíblica, a gente vai estar trabalhando sobre o Pentecoste, tá? E tem um versículo básico que a gente estuda, né? Que a gente vai poder caminhar, né? Mas quando a gente fala em Pentecoste, eu penso que a gente pode observar algumas coisas, né? Então, a gente vai falar sobre nudez, nós vamos falar sobre vestimento e a gente vai falar sobre revestimento, né? Isso tudo num contexto que a Bíblia nos mostra, isso tudo num contexto espiritual, né? Porque nós somos criados por Deus, né? Então a gente tem a nossa parte física, a nossa parte emocional, a nossa parte espiritual. Então a gente vai falar dessa questão nossa espiritual, né? Da questão da nudez, da questão do vestimento. Que vestimento, que roupas são essas? Né? Que revestimento é isso? Se você está vestido, para que revestir? Vestir de novo, né? Então a gente vai estar trabalhando isso sobre o Pentecoste, tá? O nosso texto básico é o texto de Atos 1:8, né? Mas antes de falar dele, eu gostaria de que a gente pudesse resgatar algumas coisas que a Bíblia fala a respeito o que a Bíblia nos fala sobre identidade, né? Quem você é, quem eu sou,
né? Qual que é o nosso propósito? Para que a gente foi criado? Você já parou para pensar nisso? Né? Quando a gente fala em adoração, né? Já que eu sei o propósito para que eu fui criado, então eu devo adorar quem? Eu vou prestar culto a quem? Né? E vai nos falar também a respeito do ensino. Mas ensinar o quê? Né? O que eu posso ensinar? Eu acho que eu ainda estou tão novo, eu ainda estou aprendendo um monte de coisa, mas será que eu sou capaz de ensinar alguém alguma coisa? Então, na lição de hoje, a gente vai ver isso, tá? E nisso a gente vai ver como que tem tudo a ver com a questão do Pentecoste, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar vai ser a questão da identidade, né? Bom, é aquilo que eu te perguntei, né? Quem é você? Né? Quem é você? Ah, eu sou a Sara, eu sou o Nando, eu sou o Guilherme, eu sou o Samuel, né? Mas e aí? Né? Quem é você? Então, a gente vai recorrer à palavra de Deus, né? Porque a Bíblia é o quê? É o nosso manual, né? De prática de fé e de conduta. Então, o que a Bíblia fala quem que eu sou, né? Como que eu fui criado? Então, tem um versículo lá na Bíblia, em Gênesis 1, né? O versículo 26, parte do 26 e parte do 31. Então, lá nos diz assim, aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Quem que está falando, né? Ali, ó, Deus já tinha criado todas as coisas, o céu, a terra, parte seca, parte molhada, pôs as plantas, pôs tudo lá, né? Então foi quando ele resolveu criar Adão, né? Então ele criou o primeiro ser vivente. Depois do Adão ele criou Eva, né? E aí ele fala assim, ó, nós vamos criar o ser humano, dependente se é homem ou mulher, né? E eles vão ser parecidos com quem? Conosco. Então, Deus, desde o dia que ele criou Adão, criou Eva, o que ele pôs dentro do ser humano? Ele pôs dentro do ser humano essa questão de eternidade, né? Então, nós já nascemos com esse desejo de eternidade, né? Então, por exemplo, assim, ó, Deus caminhava, ele fez Adão, depois ele fez a Eva, né? E aí, todo dia, na viração do dia, quando era no finalzinho da tarde, Deus vinha e ele conversava com quem? Com Adão e com Eva, né? E era prazeroso, né? E fora daquele bate-papo que Deus tinha com eles, conversava, explicava, né? Do assunto, a gente, né? Que coisa linda que não deve ter sido. E depois eles ficavam lá, né, fazendo o que eles tinham que fazer, cuidar, trabalhar, dar nomes aos animais, né? E todo dia Deus vinha, né? Então, tão logo quando Deus criou o homem, criou a mulher, né, criou o ser humano, né? Deus descansou e ele viu que tudo isso era o quê? Muito bom, tá? Então, o primeiro ser humano que existiu na face da terra foi Adão e foi Eva, né? E eles, nós somos descendentes dele. Depois teve a queda, o pecado entrou no mundo, a desobediência, fez separação entre nós e Deus, né? Mas o propósito inicial de Deus era esse, né? E eu te pergunto outra coisa, né? Qual o propósito da sua existência e da minha existência? Para que Deus nos fez? Né? A gente viu que a gente foi feito parecido com Ele, a gente viu que ele ao criar o ser humano, Ele falou assim, oh, isso é muito bom. Que bacana que isso é muito bom. Né? Então, vamos pegar outra referência bíblica que vai falar qual que é o propósito da nossa existência. Então, lá em Efésios 1:11, fala assim, de acordo com sua vontade, com aquilo e que ele havia resolvido, desde o início, desde o princípio, Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união em Cristo. Então, desde o princípio lá do Éden, né, ao criar o ser humano,
Deus nos fez para ser o seu povo, né? E aí, tudo bem, né? Tudo bem não, né? Houve pecado, houve separação, mas depois nós nos unimos novamente a Deus, nós voltamos a ter comunhão com Deus novamente, através de quem? Através de Cristo, tá? Então, assim, é como se a gente andasse, fomos criados para andar junto, né? O pecado entrou, fez separação entre a gente e Deus, né? Mas quando Deus mandou ao mundo Jesus, nós voltamos a ter comunhão e andar de novo com Deus, ao voltar àquele propósito original, né? Então, o propósito principal da sua criação e da minha é de que nós possamos render glória a Deus, render glória ao nome de Deus. E é por isso que nós fomos criados. Eu fui criado, você foi criado. Tá bom? Então, esse é o nosso principal propósito. Nós somos povo de Deus, né? Nós estamos reconciliados em Jesus Cristo. A turminha aí do Profissão de Fé tá tranquilo de saber disso. E mesmo a meninada, né? Os juniores aí de 9, de 10, 11 anos, nós estamos caminhando, temos aprendido isso. Tá bom? Então a gente viu identidade, né? Agora a gente vai ver a questão da adoração, tá? Quem sou eu em Cristo, né? Então, assim, eu estava separada de Deus, eu já reconheci que Jesus já morreu na cruz por causa do meu pecado, eu já reconheço isso, que eu sou um pecador, que eu necessito dele, né? E aí, o que mais que Deus, como que Deus me faz, né? Ele me faz uma nova criatura, né? Ele me faz filha dele, né? Então, tem alguns versículos aqui que a gente vai olhar. Então, 2 Coríntios 1, 22, 2 Coríntios 1, 21 e 22 fala assim, pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza de que estamos unidos com Cristo. Como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. Então, quando quando eu aceito Jesus, e eu já estou unida com Cristo, né? E o que Deus faz? Ele coloca uma marca em mim, ele coloca uma marca em você. E essa marca, nós somos selados através do Espírito Santo. Então, você aceitou Jesus, você ouviu, né, da cruz do Calvário, da necessidade de um Salvador, né, porque nós somos pecadores, mas que Jesus se fez pecado em nosso lugar. Então, eu aceito isso, não estava lá para ver, não estava lá, né? Mas assim, eu creio porque a palavra de Deus me diz isso. E aí, o que acontece? Eu aceito isso no coração, né? E aí, quem vem morar em mim? O Espírito Santo, né? Então, você entende já o que vai ser a questão da nudez, a questão da vestimenta? Então, assim, quando Deus andava lá no Éden, nós estávamos, você viu, né? Que Adão andava nu, Eva andava nu, assim, na presença real de Deus. E não tinha pecado, não tinha maldade, não tinha malícia, não tinha nada disso. Entrou o pecado, a primeira coisa que o Adão fez, né? Adão e Eva, depois que eles pecaram lá, o que a Bíblia fala? A primeira coisa, nossa, nós estamos nus, vamos arrumar uma vestimenta para a gente poder vestir, para tampar a nossa nudez. Pousa lá, né? Com alguma coisa lá, com folha, né? Com alguma coisa para tampar a nudez, né? Mas depois Deus falou assim, Deus já fez o derramamento de sangue, já matou um animal, do animal, assim, já tirou a pele do animal para poder fazer roupa, para fazer cobertura para o corpo deles. E isso já era um exemplo do que Jesus ia fazer. Porque Jesus, quando ele morreu na cruz, e ele derramou seu sangue por minha vida e sua vida, ele estava nos dando vestimenta. Então, assim, eu aceito Jesus, eu aceito o sacrifício dele, o que acontece? Eu sou selada, eu estou protegida, o Espírito Santo está morando dentro de mim, né?
Eu já estou vestida da presença de Deus, né? Outro versículo que a Bíblia fala, em 2 Timóteo 1,7, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Então, Deus, quando Ele nos deu o Espírito Santo, nós somos selados, o Espírito Santo vem morar dentro de mim, dentro de você, é um Espírito que o quê? É um Espírito de poder, né? É um Espírito que nos enche de poder, nos enche de amor e não tem necessidade da gente ter medo nenhum. Claro que a gente tem que ser prudente, né? Ah, não, agora eu sou eu sou supersônico, eu sou tal, né? Eu agora posso sair fazendo 1001 coisa. Não, não é assim não, né? Ele nos deu poder, ele nos encheu de poder e de amor, né? Mas ele nos fala que a gente precisa ser prudente. Simples como a pomba e prudente como a serpente. Tem um versículo que fala assim, né? E o último versículo, lá em João 15,16, né? Tá, eu já tenho, agora eu estou selada, o Espírito Santo está morando dentro de mim, eu não preciso ter medo, eu não tenho espírito de covardia, eu já tenho espírito de poder e de amor. Para que isso tudo? A Bíblia fala assim, ó, fui eu que os escolhi para que vão e que deem fruto, e que esse fruto não se perca. Então, a gente já trabalhou também que fruto é isso. A gente já viu o fruto do Espírito, né? E aí são várias manifestações do poder de Deus na nossa vida que vão mostrar que realmente, assim, nós somos diferentes, que realmente o Espírito Santo mora dentro de nós. Porque é uma coisa muito séria, sabe, gente? Assim, ó, eu falo que eu sou de Jesus, eu falo que eu acredito, eu falo que Jesus morreu, que fez de mim nova criatura, que agora eu sou filha de Deus, né? Que Deus me trata como amigo, né? Mas as minhas atitudes não estão falando isso, né? As minhas atitudes não estão alegrando, eu estou fazendo um monte de coisa que não está sendo bacana. Então é esquisito, né? Então o João lá fala, né? Que é preciso a gente dar fruto. E o fruto que a gente der, e que esse fruto não se perca, né? Então, por exemplo, assim, como que você sabe que você vai perto do quintal lá e aí tem uma bananeira, né? Que aquele pé de banana, né? Uai, bananeira tem que dar banana, porque você sabe que uai. Eu nunca vi uma bananeira dando abacaxi, uma bananeira dando jaca, né? Uma laranjeira dando kiwi, né? Então, pelos frutos se conhece a árvore. Então, árvore boa, fruto bom, né? A gente vai caminhando. Então, esse é que é o sentido todo da nossa adoração. Então, assim, o Espírito Santo vem morar dentro de nós somos selados, nós temos essa garantia, né? Que a gente não está sozinho, que o Espírito Santo nos deu um espírito, assim, de poder. Poder para quê? Poder para a gente testemunhar, poder para a gente poder amar as pessoas, poder para a gente poder dividir aquilo que a gente tem recebido de Deus. Então, por exemplo, eu fico pensando nesses dias que a gente está vivendo, né? Ah, mas como é que eu posso testemunhar? Como é que eu posso fazer alguma coisa? Né? Ah, eu sou de Jesus, sou, mas como que eu posso demonstrar? Vamos ver, então, a outra área, né? A outra área, ela vai falar a questão do ensino, né? E Lucas 24, 49, fala assim, ó, e eu lhes mandarei o que o meu pai prometeu, mas que esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Então, assim, Jesus veio, ele caminhou, ele escolheu os discípulos, ele evangelizava, ele pregava, ele curava, ele confortava, ele confrontava as pessoas com relação ao pecado, tá? Mas Jesus falava assim, ó, eu não vou ficar aqui não, eu tenho que ir para o céu para poder arrumar uma morada, eu vou para junto do Pai. Não, Jesus, você não pode não, você não pode não. Não, eu vou, mas assim, vocês ficam tranquilos que vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou mandar um Espírito
Espírito, né? Que ele vai ser o consolador, ele vai ser o ajudador. Então, vocês ficam reunidos em Jerusalém, orando, e esse poder vai vir sobre vocês. Então, foi o que aconteceu, né? Jesus morreu, ele foi crucificado, né? Ele morreu, né? Enterrou ele, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele não estava mais lá. Quando foram ver, né, a pedra lá, as mulheres, depois todo mundo saiu anunciando que é de Jesus, né? E realmente se cumpriu o que ele tinha falado, ele foi junto ao Pai. Então, em Lucas ele está falando isso, né? Que Deus falou que Jesus, né? Que eu mandarei, que eu vou para o Pai, mas eu vou cumprir o que eu prometi para vocês, né? Vocês esperem aqui em Jerusalém, continue reunido, continue orando, e vai vir o poder de cima sobre vocês, né? E aí, o nosso versículo, né, de Atos 1:8, fala lá, ó, porém, quando do Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Eu fico pensando, né, que realmente o que aconteceu? Esse poder veio, encheu eles de autoridade, de ousadia, né? Esse poder mesmo, da questão do amor, da preocupação com o outro, né? Vontade de compartilhar tudo aquilo que eles tinham vivenciado, tudo aquilo que eles tinham presenciado, né? Então, assim, ó, Jesus foi, o Espírito Santo veio, Pentecoste aconteceu, e os discípulos, eles foram pregando a palavra de Deus. Então, assim, hoje, se eu tenho acesso, se você tem acesso, porque foi vindo, né? Ficou lá pela Europa, depois veio para a América do Sul, depois veio para o Brasil, e hoje, gente, assim, o mundo inteiro tem essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de falar do amor de Deus, né? E a gente está aí esperando, né, a volta dele, porque ele foi preparar a morada, ele foi preparar o lugar, e aí ele não nos deixou sozinhos, deixou com o Espírito Santo, né? E ele vai voltar. Então, assim, já teve várias manifestações do poder do Espírito Santo, do Pentecoste, do derramamento do poder de Deus, né? E é uma coisa que a gente está pedindo agora, né? Novamente. Ó Deus, venha sobre nós. Ó Deus, nos enche de autoridade, nos enche de poder, nos enche de ousadia, né? Que o batismo de fogo venha sobre nós. Isso que a Bíblia fala, né? Isso é o que a gente está precisando. Então, diante disso que a gente falou, né? Esse revestimento, né? A gente estava vestido com Deus, né? Esse revestimento é uma porção dobrada do Espírito Santo que vai nos ungir, que vai ungir você, Junior, que vai usar você, Junior, né? Que vai me usar, vai usar o papai, vai usar a mamãe, onde a gente for, para a gente ser o que? Testemunho, em todo lugar que a gente for, testemunho do amor de Deus, né? E é aquilo que uma vez a gente já conversou. Tem lugares que você vai que eu não tenho acesso, né? Na casa da sua avó, no meio dos seus primos, na escola que você está, no GECOI que você está, eu não tenho acesso, né? Agora, os lugares que eu vou também você não tem acesso, né? Às vezes sim, a gente se encontra por aí, né? Mas assim, é preciso que você testemunhe do amor de Deus. Ah, eu tenho só 9 anos, 11, 12. Olha Samuel. Deus falava. Deus assim, Samuel. Ai, que é? Que voz é essa que está falando comigo, né? E Deus tem. E esse tempo que a gente está olhando para a gente poder ser testemunha, ser cheios do Espírito Santo, para ser derramado sobre toda a carne, né? E Deus vai nos usar. Então, gente, eu queria ver algumas aplicações aqui para a gente poder usar, né? Desse estudo que a gente teve. Então, o primeiro deles é que é preciso desenvolver um relacionamento diário com Deus, né? Então, assim, ó,
Quando a gente começa a conhecer uma pessoa, seja um amigo, seja um primo, seja um pai, seja um professor, a proporção que você vai se relacionando com ele, que você vai convivendo com ele, você vai aprendendo das coisas que gosta, das coisas que não gosta, das coisas que alegram, das coisas que entristecem, das coisas que fazem bem, as coisas que não fazem bem, né? Então é preciso a gente ter esse relacionamento diário com Deus, né? E como que isso acontece, né? Esse relacionamento diário, a gente desenvolve ele através da Bíblia, da leitura da Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de prática e de fé. Ao ler a Bíblia, o que acontece? Deus fala conosco. Você quer saber o que Deus tem para você? Você quer saber como que Deus vai fazer? Se Ele vai te levar para que lugar? Se Ele não vai, né? Alguma coisa. Você não precisa de revelação. A maior revelação está aqui. Ó. Você quer saber o que Deus quer da sua vida, da minha vida? A gente lê isso aqui, né? E Deus fala com a gente, né? Outro ponto é através da oração. Através da oração nós falamos com Deus, né? Então é um diálogo. Ele fala comigo através da palavra, eu falo com ele através da oração. E Deus tem prazer em ouvir as nossas orações, né? E a gente estando cheio do Espírito Santo, porque é esse relacionamento diário, né, que vai fazer com que eu seja cheio do Espírito Santo, né? E sendo cheio do Espírito Santo, nós podemos ser testemunha do grande amor de Deus, onde nós formos e com quem a gente estiver. Não tem importância. Para onde Deus me levar? Ah, vai me levar para uma escola, vai me levar para a casa do meu tio, da minha tia, no meio dos meus primos, no Jecói, né, na padaria. Eu posso ser, onde que eu for. Jesus está comigo, o Espírito Santo está comigo. Eu posso ser testemunha do seu amor. E com quem eu estiver, né? Então, assim, um amigo, né, o porteiro, sabe, o moço da padaria, né, o filho do meu vizinho, o primo do meu vizinho, né? E a gente vai poder ser usado para a honra e glória do nome do Senhor. Viu? Uma delícia de falar com vocês nessa manhã, de poder compartilhar daquilo que Deus vai fazer, e a nossa oração é essa, que essa porção dobrada do Espírito Santo venha sobre nós. Deus te abençoe, te guarde e te sustente, viu? É o meu desejo, é o nosso desejo. Um abraço.